recebendo visitas aqui no nosso programa. Você sabe que eu adoro receber visita, é gente que vem trazer opinião, informação para você de casa. Hoje, com alegria, recebendo deputada federal Jaqueline Cassol, do Partido dos Progressistas, que gentilmente atendeu nosso convite para conversar com o nosso público. Deputada, bom dia, seja bem-vinda à Rede TV. Bom dia, Adão, bom dia a todos aí que estão na audiência, nesse feriadão, né, podendo descansar um pouquinho, e hoje eu poder estar aqui no teu programa, conceder entrevista, falar um pouquinho do que está acontecendo em Brasília, dos projetos, né, e das novidades aí. Por falar em novidades, como é que a senhora avalia esses primeiros meses do seu mandato lá em Brasília? Está conseguindo cumprir uma agenda que a senhora estabeleceu? Está tranquilo? Sim, Adão. Na verdade, assim, no início eu particularmente me senti um pouco frustrada, porque os embates que tem lá no plenário, a gente percebe que tem muitos projetos de suma importância que precisam ser aprovados, e por embates ali ideológicos, partidários, as pessoas... Até pessoais, né? Pessoais, elas acabam perdendo o tempo ali naquelas discussões. Em segundo plano. E o horário se avança, você trabalha até 11, meia-noite e não aprovam os projetos. Então, no começo, até eu me acostumar, realmente, eu falei, meu Deus. Só que aí a gente vai se adaptando e vai criando formas de se tornar produtiva também. Então, enquanto estão ocorrendo esses embates, eu levo os documentos, eu levo os projetos, eu fico lendo, estudando, né, trocando ideia com a equipe também. E porque tem muita votação nominal, então, na verdade, a gente fica muito tempo no plenário. Mas com relação a uma síntese de 4 meses e meio, Adão, graças a Deus sempre fui muito proativa, né? E o fato de ser técnica também, eu tenho ido muito aos ministérios, a gente tem conseguido alguns projetos, a gente também tem uma consultoria que a gente cadastra entidades não governamentais para programas voluntários nos ministérios. Certo. E esta agora, provável, né, que o governo federal vai estar aí fazendo alguns investimentos na área extra-orçamentária, projetos de lei de suma importância para o Brasil também. Então, eu penso que a produção legislativa não é o número de projetos de lei que você apresentou. O Brasil já tem lei demais, mas a forma com que você se portou, a forma com que você realmente defendeu bandeiras, e lá eu tenho atuado em várias áreas. Muito bem. Uma dessas áreas é em defesa da mulher. Principalmente, a senhora tem um projeto de lei que trata do cuidado, do atendimento à mulher vítima da violência dentro de casa, violência doméstica. E nesse projeto de lei, a senhora pede, me parece, apoio às empresas, à classe empresarial, ao mercado de trabalho que acolha essas mulheres. Isso, é isso mesmo? Isso mesmo, Adão. Inclusive em Rondônia nós temos aí péssimos índices, tanto de violência doméstica como feminicídio, e infelizmente a maioria, né, a grande maioria das mulheres, ela acaba retornando para o lar violento porque ela depende financeiramente do marido. E muitas vezes as pessoas falam assim, é mulher de malandro. Não é mulher de malandro, é porque ela não tem oportunidade de um trabalho, e a gente sabe o quão difícil. Então, ela acaba, por conta dos filhos, por essa dependência financeira, ficando em casa. Então, diante dessa realidade, diante de hoje ter dados do Ministério Público, que 25% dessas mulheres hoje são vítimas de violência doméstica, o estado de Rondônia hoje é o 8º, feminicídio também é um índice muito grande. Nós apresentamos um projeto de lei para assegurar a independência financeira, né, para que as empresas que prestam serviços, são empresas terceirizadas, que prestam serviço para o governo federal, quando elas forem participar da licitação, elas destinem 10% dessas vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. E aí não é qualquer registro. Então, a mulher ela tem que apresentar ou a medida protetiva ou a denúncia do Ministério Público. Então, o grau de violência, a gente já sabe que realmente está bem avançado. Nós temos aí de empresas terceirizadas, para se ter uma ideia, segundo a ABRAC, que é a associação, né, dessas empresas, só na área de limpeza e conservação, em 2012, nós estamos em 2019, gerava emprego direto para 1.600.000 pessoas. 10%, gente, é muito pouco. Então, é um avanço. Para colher bastante. Isso, o projeto foi apensado a um outro, nós já pedimos o desapensamento para poder andar, e tenho conversado com os parlamentares, porque eu vi o que é essencial. Seriam para empresas que prestam serviço para órgãos federais. Isso. Nos estados, não. A princípio, a gente quis que fosse para Brasília, para a gente ver como que funciona, né, seriam órgãos federais,
empresas terceirizadas, não tem nada a ver com concurso, são empresas terceirizadas. Certo. E aí depois se estenderia para os estados também, para os municípios, que aí seria o ideal. A senhora também faz parte de uma comissão que trata da violência contra a mulher e também do feminicídio. Isso, eu faço parte da Comissão Externa de Combate ao Feminicídio e Violência Doméstica e tive um requerimento aprovado. Agora, em agosto, nós só estamos dependendo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para definir a agenda, provável final de agosto. As deputadas, a Flávia Arruda, que é a presidente da comissão, vai estar no estado de Rondônia para que juntos aqui nós vamos estar mobilizando a sociedade civil organizada, né, a Assembleia, a Câmara, para que a gente possa, né, conscientizar as mulheres e também ir até os órgãos, né, o governo do estado, Secretaria de Segurança, Ministério Público, Tribunal de Justiça, para que a gente possa evitar que mulheres como, eu sempre dou o exemplo triste da professora Joselita, né, que infelizmente não teve tempo, né, ela pediu socorro, mas acabou falecendo. E hoje, o Adão, se uma mulher ela pede socorro, é porque ela precisa de ajuda. E deveria ser imediato esse atendimento, né, deputada? E aí no Congresso nós temos observado que tem muitas leis que estão sendo aprovadas, eu tive a oportunidade também de votar em algumas leis, que têm aí ajudado muito essa questão da proteção para mulheres vítimas de violência doméstica. Outro trabalho que a senhora toma à frente lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, em relação às passagens aéreas e a aviação aqui para a região norte. A gente sabe que para Rondônia, por exemplo, se você pega um voo de Brasília a Porto Velho, Brasília a Manaus, o preço é caríssimo, fora da realidade, da nossa realidade. O que a senhora pensa sobre isso? Como é que está esse trabalho lá na comissão? Então, como membro da Comissão de Viação e Transporte, sou segunda vice-presidente, no primeiro dia de reunião eu já protocolei um requerimento que foi aprovado, pedindo uma audiência pública com a ANAC, com a SAC, com a Infraero, com a BEAR, que representava, né, as três empresas, que agora a Azul saiu, mas a Azul, Latam e a Gol, e com demais entidades, os PROCONs, o Ministério Público de Defesa do Consumidor, o CONDECOM aqui de Rondônia, Dr. Gabriel Tomazetti, para quem eu quero deixar um abraço, parabenizar pela ação dele em prol da defesa do consumidor, do direito do consumidor, em que nós discutimos na audiência pública o absurdo das passagens aéreas. É inadmissível, Adão, que um país como o Brasil, que no último ano, segundo o IBGE, nós tivemos um aumento de 35% das passagens aéreas. Só no primeiro trimestre foram mais de 1 milhão de passageiros a mais voando e a gente tem um monopólio. Esses dias mesmo em Cacoal, durante um mês a minha assessoria fica monitorando para a gente conseguir as passagens mais baratas, R$ 2.600, Cacoal Brasília. Não consegui isso há um mês. Eu tive que vir a Porto Velho, nós pagamos ainda R$ 1.500, né, e para poder eu me deslocar, e esse é um absurdo. E aí eu falo que eu ainda tenho o valor da cota, que é da Câmara, que eu economizo, porque eu falo que é o dinheiro dos impostos, né? Mas e a pessoa que está doente, a pessoa que precisa viajar para ver a família, ela não consegue. Exatamente. Você consegue para os Estados Unidos, para a Europa, pagando menos do que viajando, principalmente aqui para a Amazônia. Então, faz parte também da frente em defesa da promoção da aviação da Amazônia, porque a gente precisa ter elementos para que diminua esse valor. E nós aqui em Rondônia temos subsídio, tá? O Estado concedeu o subsídio sobre o que é a querosene para os aviões. A Azul é a única empresa que possui. Mas parece que as empresas não querem muito obedecer, né, deputada? É monopólio. É monopólio. E aí agora, com a aprovação da MP 863, que abriu o mercado para o capital estrangeiro, para que tenha concorrência, e naquela ocasião foi uma vitória, porque nós, na Câmara dos Deputados e também o Senado, aprovamos a volta da franquia de bagagem, os 23 quilos, que para algumas pessoas podem falar assim, mas não é importante, mas para muitos outros, gente, eu que viajo todos os dias, toda semana, a gente percebe o quão importante é. Infelizmente, o presidente da República vetou. Sim, nós estamos aí em Brasília avaliando se a gente vai trabalhar na derrubada do veto ou não, porque inadmissível que nós, consumidores, continuamos sendo enganados. Porque no passado, Adão, o lanche, tira o lanche, tira a janta, vai diminuir a passagem. Aí tira a bagagem, nada a disso aconteceu. Diminui a passagem. Agora, até marcação de assento, isso é absurdo. O consumidor sempre está sendo enganado. Nós estamos lá nessa luta em defesa do consumidor. Deputada Federal Jaqueline Cassol, nossa convidada de hoje aqui no programa. Quem também está com a gente, meu amigo Léo Ladeia, participa desse bate-papo e tem também uns questionamentos
para a deputada. Léo, fica à vontade. Com muito prazer. Bom dia, deputada. Um prazer grande. Faz tempo que a gente não se fala, né? E primeiro, parabéns pelo seu mandato. A respeito dessa história aqui da aviação, que a senhora faz parte, eu queria lembrar algo que está ocorrendo hoje. Com a venda dos slots da Avianca já autorizados, o preço das passagens disparou. 140% é o valor que chegou a aumentar. Em alguns casos, até 140%. Imagina sair daqui hoje para São Paulo pagando aí 4, 5, 6, 8 mil reais. É uma loucura, não? Inviabiliza qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer busca de saúde, o que quer que seja. Mas eu queria falar o seguinte, deputada, o Congresso Nacional, na gestão passada, na gestão Dilma, carregava a pecha de que era um Congresso que fazia tudo aquilo que o governo mandava, e está pagando agora um outro preço. É o Congresso que não faz aquilo que o presidente manda. Como é que está sendo esse negócio para vocês que estão lá no meio e olhando e tudo aquilo que está acontecendo no Brasil? Bom, Léo, um prazer enorme poder te responder. E com relação, né, à afirmação, hoje, na verdade, eu, Jaqueline Cassol, eu voto com as minhas convicções e entendendo o que é melhor para o Brasil e para Rondônia, né? Então, tem muitas questões que nós votamos a favor dos projetos do presidente e alguns outros contras, mas é algo que eu vou até te falar que é interessante, que quando nós fomos votar o orçamento impositivo, inclusive o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, e muitos da bancada do PSL votaram contra o presidente, aprovando a questão do orçamento impositivo. Então, realmente, é algo ali que... Final trocado. Mas na verdade eu vejo assim que eu falo muito por mim, sabe, Léo? O que for melhor para o Brasil e para Rondônia, eu vou votar, eu vou justificar, eu vou esclarecer, né? Eu vejo que tem que ser dessa forma. Agora, eu não penso que hoje não se está votando o que o presidente quer. Tem muitos projetos que precisam ser discutidos, porque joga-se para o Congresso, né? Tipo, olha, eu fiz, né, o meu papel, como essa questão do porte de armas mesmo que nós conversávamos antes nos bastidores. Eu fiz o meu papel, o presidente, agora o Congresso tem que fazer o dele. Mas nós temos que ver a questão de legalidade, a questão, né, é todo um procedimento, e eu falo por mim, eu sempre vou votar defendendo as minhas convicções e aquilo que eu acredito que é o melhor para o país e para Rondônia. Previdência Social. Eu quando falei a respeito de que o Congresso não vota aquilo que o presidente estava buscando, eu estava falando a respeito da Previdência Social, que hoje me parece que é algo que está aí parado não, mas que está tendo uma tramitação muito difícil. Difícil pelo que foi mandado. Difícil pelo que precisa ser feito. Difícil porque é um tempo muito curto para se debater um assunto tão importante. Bom, Léo, primeiro a gente tem que desmistificar essa história de que mandamos para o Congresso e só vai aprovar se tiver troca de favores. Por favor. Né? Isso não existe. Mas no passado existiu, mas hoje eu tenho 4 meses e meio lá e a gente tem percebido que as pessoas elas têm defendido realmente o que é o certo. A reforma da Previdência. Eu acredito que tem que ser reforma da Previdência, sim. Ela é de suma importância. Só que ela tem que ser uma reforma justa e igualitária. Do jeito que está lá hoje, Léo, não tem como a gente aceitar que uma professora, para se aposentar, ela saia de 50 anos para 60. É inadmissível. Da mesma forma, agricultor rural, as mulheres, né, que está pegando mais para as mulheres. A questão do BPC, temos também a questão agora que o relator, eu apresentei uma emenda supressiva para retirar os professores da PEC 06, porque eu entendo que deve se manter do jeito que está, e ele baixou para 57 anos. Agora, algo que foi muito interessante, que foi colocado agora na análise do relator, ainda vai para votação no plenário, é que aumentou lá a contribuição sobre os bancos. E aí o ministro da Economia já deu um pulo para trás, né? Porque ele é banqueiro. Então eu vejo assim, quando for passado para a população, as pessoas sempre me perguntam, eu falo, eu sou a favor da reforma da Previdência, mas precisam ser calibrados alguns pontos, porque ela tem que ser justa e igualitária, ela tem que cortar os privilégios, ela tem que começar cortando dos grandes. E aí quando a gente pega dos militares, né, a reforma dos militares foi para a Câmara, mas junto com a reforma foi uma reestruturação administrativa aumentando o salário deles. Isso é justo? Não mesmo. Então. Caso de estados e municípios, deputada, como é que a senhora vê essa questão? Retira-se estados e municípios ou deixa-se estados e municípios nessa reforma da Previdência? Bom, hoje o voto já do relator e pelo que a gente tem ouvido lá,
vai ser dessa forma também no plenário da comissão especial, né, lá na comissão. Permanece o Estado e o município tendo que fazer as suas reformas, né? Agora vamos ver aí como vai ser o desenrolar, o plenário, pela projeção do presidente da Câmara, até 17 de julho, a gente já vai ter aprovado aí a reforma da Previdência. Outra reforma que eu queria que a senhora se posicionasse é com relação à reforma tributária. Hoje pela manhã saiu a notícia de que os estados do Norte e do Nordeste juntos estão tentando emplacar um imposto, não diria único, mas que colocaria o ICMS junto com as reformas que querem fazer, que o governo federal quer fazer com relação aos impostos federais. Não sei se isso já foi passado para a Câmara, mas enfim, é uma reforma que o Brasil precisa também, né? A reforma tributária é absolutamente necessária. Sem sombra de dúvida, Léo. Eu tenho falado, inclusive no plenário lá, a tribuna da Câmara, que além da reforma da Previdência, tem outras reformas de suma importância que precisam ser debatidas, como a tributária, o Pacto Federativo. E a reforma tributária, na minha concepção, não é apenas só unir os impostos. Nós precisamos que a classe que gera emprego, que são os empresários, né, no Brasil, eles precisam ter uma carga tributária menor, porque é inadmissível hoje pagar-se mais de 40% de tributo. E aí quando você vai para o lado dos bancos, aí eu volto a falar a questão dos bancos, cadê que fala em diminuir, né, o valor da taxa de juros, cadê que fala para diminuir o valor do dólar? Porque é isso que tem que ser feito. Então, hoje no Brasil, nós precisamos de uma reforma tributária realmente eficiente para que o setor produtivo, que é o que gera mão de obra, emprego, ele possa realmente ter um fôlego para poder aí fazer um Brasil diferente. Bom, só acrescentar aqui, deputada, a senhora falou aí a reforma baixar juros, eu queria lembrar que nós temos uma projeção de inflação de 3,5%, taxa Selic de 4,5%, não existe razão lógica para a gente ter esses juros na casa onde está, a menos que se queira pagar realmente alguns juros a mais para os 3, 4 bancos que funcionam no país. E o problema, Léo, é que se a gente for ver o dinheiro que hoje os bancos eles emprestam para financiamento, eles têm uma taxa de juros gigante. E o Brasil acaba financiando isso. Só que quando você vai discutir essa questão com o ministro da Economia, com a parte econômica, que eu já falei, tudo que refere-se a banco, ele dá uma segurada. Vocês viram a reação do ministro com relação, quando saiu o parecer, né, com relação ao deputado lá da reforma da Previdência. Porque, felizmente ou infelizmente, né, o ministro da Economia é banqueiro. Então, o Brasil tem algumas coisas, assim, alguns contrassensos. Não deveria ser assim, né? Meu amigo Léo, obrigado por enquanto. Obrigado, deputado. Já obrigado você volta. Léo Ladeia também participando desse bate-papo. 11h55. Deputada, falando de assuntos aqui voltados para Rondônia, como estão os preparativos dos progressistas do partido para as eleições do ano que vem? Ainda é o ano que vem, mas a gente sabe que as eleições são sempre organizadas, iniciadas antes nos municípios aqui na capital. Bom, nós temos um partido hoje forte de pessoas que fazem um trabalho diferenciado, muito bacana. Aqui na capital nós temos nomes de expressão, o deputado estadual Aélcio da TV, a Cristiane Lopes, que na eleição para deputada federal foi um sucesso, foi muito bem votada e tem aí uma projeção para 2020 muito grande. Tem o filho do Aélcio da TV também, o Luan, que são daqui, os 3 são progressistas de Porto Velho. Certo. E no estado nós temos 6 prefeitos, 46 vereadores, né, o nosso ex-senador Cassol, que é um nome muito forte, hoje é Jaqueline Cassol. O Luiz Paulo está na Secretaria-Geral, está fazendo aí um trabalho de fortalecimento do partido. E nós estávamos aguardando, a nível de Brasil, o projeto de lei com relação à autonomia dos partidos, que antes o TSE tinha definido que até 28 de junho tinha que ser formado obrigatoriamente os diretórios. Agora, né, foi aprovado num Congresso que tem até 8 anos a provisória. Então, nós vamos estar fazendo esse trabalho de fortalecimento. Queremos lançar candidatos a prefeito, vice-vereador,
trabalhando a questão da mulher também, né, que nós tivemos um avanço aí ano passado com os 30%, tanto da cota para as mulheres, como agora do fundo partidário também para investir nas mulheres, que é muito importante, e nós vamos estar fazendo um trabalho aí, Adão, para cada vez mais fortalecer o Partido Progressista. Foi começado aí, encabeçado pelo Luiz Paulo também, o Mais Progressista, já foi feito toda a 429, vários municípios da Zona da Mata. Estamos aí percorrendo para ano que vem ter uma eleição... Aqui em Porto Velho, esses nomes que a senhora citou dos parlamentares, já tem um nome definido para pré-candidato para o ano que vem, ou isso vai ser trabalhado ainda? Não, a gente ainda está conversando, nós temos excelentes outros nomes, o doutor Amado, que é de Porto Velho, sempre foi, né, uma pessoa aí benquista na sociedade, nós temos tantos outros que a gente vai nominando, aí esquece alguém depois fica ruim. Mas nós estamos num processo de conversa, como eu lhe disse, Adão, agora, né, que nós resolvida essa questão da autonomia partidária, e o próprio Partido Progressista Nacional encaminhou ontem a questão das resoluções, das normativas. Agora, nós, nos progressistas, nós temos sempre, né, desde quando eu assumi em 2015, nós fazemos um trabalho de preparação, nós fazemos cursos, nós enviamos material. Então, esse trabalho vai ser começado agora também no segundo semestre, mas podem ter certeza que o progressista vai ter nome forte, sim, ano que vem, para prefeito, para vice, prefeito ou prefeita, né? Sim. Vereadores, e vai fazer bonito. Muito bem. Deputada, fala um pouquinho da sua agenda para esse final de semana, começando esse feriado, quinta-feira, aqui na capital e também nos municípios do interior que a senhora está trabalhando, visitando. Sim, hoje ainda eu vou para uma outra emissora de TV, depois eu faço uma visita no Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, né, o NAC, depois também tenho reunião com a minha equipe. Amanhã de manhã eu vou para Ariquemes, Buritis e Montenegro. No sábado eu retorno para Ariquemes, vou dormir no sábado à noite na minha casa em Cacoal, porque eu também sou mãe, claro. E aí sou filha também, e aí no domingo fico em Cacoal, segunda retorno para Brasília, e aí a agenda segue firme e forte. Muito bem. Deputada Federal Jaqueline Cassol, a nossa convidada de hoje, nossa entrevistada aqui no programa, ela que lidera os progressistas aqui em Rondônia. Muito obrigado pela presença. E a Rede TV está disponível também para divulgar o trabalho dos parlamentares federais. Já recebemos outros parlamentares, vamos receber mais deputados aqui também, parlamentares federais, divulgando a agenda e os pensamentos sobre o que tange a questão de Rondônia, principalmente o nosso povo aqui de Rondônia. Deputado, obrigado, bom trabalho, sucesso. Eu que agradeço, um bom feriado aí para todos, né, que Deus possa nos abençoar aí abundantemente. Deputada Federal Jaqueline Cassol, nossa convidada de hoje aqui no programa. Intervalo.